Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz, prazer ter você novamente aqui na Rádio Sara Brasil FM. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por você nos seguir, nos acompanhar, nos amar, às vezes nos tolerar. Bem-vindo mesmo de todo o coração. Começo aqui dando o meu bom dia e será um bom dia em nome de Jesus para todo o Rio Grande do Sul que está nos ouvindo agora, todos os amigos, irmãos de todas as igrejas, de denominações, você que está nos ouvindo aí nesse Rio Grande, querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus abençoe também Floripa, toda a grande Florianópolis. Um abração do meu tamanho aos meus amigos, os irmãos do Rio de Janeiro também nos ouvindo. Minas Gerais, uai, um abraço a todos os irmãos ali de Minas Gerais, principalmente da região de Juiz de Fora, em nome de Jesus, tá? Um abraço também especial para São Paulo, todos os irmãos de São Paulo que estão nos ouvindo, Grande São Paulo, capital toda, estado, a todos do YouTube, ao Denis que nos coloca e nos tira do ar, e ao nosso amigo Bispo Robson e o seu convidado que está aqui já, que ele vai apresentar, Júnior Oliveira. Bom dia a todos os nossos ouvintes, São Paulo, Rio Grande do Sul, Florianópolis e todo o Brasil, né? Pelo YouTube, é possível de nos ouvir todo o Brasil, nosso canal no YouTube, Café com Maná. E hoje, um grande amigo conosco aqui, querido, de batalhas, nós já nos conhecemos há um tempo e, assim, nas questões aqui na região, principalmente as questões políticas, é praticamente o meu mentor aqui, ó. Esse é o meu mentor aqui. Que honra. Júnior Oliveira. Bom dia, Júnior. Bom dia, queridos. Bom dia, pastor Kennedy. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra ouvir o bispo Robson falar isso, mas não é há tanto. Na verdade, a gente tem contribuído na forma e no entendimento daquilo que Deus nos proporciona no nosso coração, que é servir. E servir de todas as maneiras. E acreditamos que também, através da política, é uma forma de servir ao reino, para construir uma sociedade justa, livre, fraterna, que atende aos princípios do reino do Pai. Maravilha. Amém. Ele fala bem, né, Kennedy? Fala bem. Como aqui o pessoal que nos ouve está acostumado, nós somos em 5, né? Eu, Bispo Hugo, Bispo Robson, Bispo Paulo Renato, Bispo João, e a cada dia um escolhe o tema, né? Hoje o tema e a condução e as perguntas são mais feitas pelo Bispo Robson. Chegou o Bispo Paulo Renato, bom dia. Bom dia. Bom dia, Júnior, seja bem-vindo. Bom dia, Bispo Paulo. Prazer revê-lo. Não sei se o senhor lembra de mim, mas a gente já teve uma oportunidade juntos no FENASP em São Paulo. Estou lembrado, sim. Estou lembrado. Vamos lá, então. Bispo Robson, é contigo a bola. Pode chutar para o pênalti. Deixa eu apresentar o Júnior, né? Ele estudou Sociologia na FESP, a Fundação Escola de Sociologia de São Paulo, desculpa, né? É um sociólogo. Conselheiro no FENASP Nacional, primeiro secretário na Executiva Estadual, trabalhou como assessor parlamentar na Câmara Municipal da capital, assessor parlamentar na Assembleia Legislativa, assessor institucional na SP Trans. Então, esse é um pequeno resumo aqui, né, do nosso convidado nesta manhã. E eu vou começar fazendo as perguntas. Ele teve algum problema no link? Não, tá tudo certo. Tudo certo? Ou a minha tela aqui? Júnior, não, tá com a gente? Acho que ele saiu. Oxe, olha aqui, tá eu bom. tô aqui, Voltou. tô ouvindo. Então tá bom. Então, Júnior, eu vou fazer a primeira pergunta. Nos fala um pouquinho da tua história, né? Teu trabalho, enfim. Né? Conta um pouquinho da tua história.
Bispo, vamos resumir a partir da minha história de quando eu nasci. Nasci em 2003 para Jesus. Conheci a Sara Nossa Terra através de um tio que me convidou para participar de uma célula, e a partir daquele momento eu descobri que eu estava num lugar maravilhoso. Isso foi em 2003, lá em Goiás, mais especificamente na cidade de Rio Verde. De Rio Verde, em 2008, já casado, o bispo teve um entendimento de enviar alguns missionários para São Paulo, e eu vim também nesse grupo, vim em 2008 para São Paulo. Aí a gente ficou na Grande São Paulo trabalhando, abrimos igrejas em alguns lugares na capital, no Brás, Itaquera, e depois o bispo me enviou para São Bernardo. Quando ele me enviou para São Bernardo, aí ele já tinha um entendimento que precisava de ter alguém atuando de forma mais distinta, na questão mais burocrática da igreja, organizando institucionalmente, pegando a herança aqui, que já São Bernardo já tinha trabalho, sim, que era do bispo Hugo, e todo mundo que conhece o bispo Hugo sabe quanto que o bispo é excelente naquilo que ele faz. O trabalho dele é com excelência. Aquilo já me inspirou, e eu gostei, e nessa época, nós também enfrentamos uma batalha política nacional, que foi o famigerado PL 122, eu acho que todos lembram aí, que era um PL que tinha no seu bojo a possibilidade, sendo aprovado, de que homossexuais poderiam casar na igreja evangélica, sendo obrigado o pastor a realizar a cerimônia. E aquilo ali foi uma motivação que já me colocou com os dois pés, digamos assim, na política. Dali eu fui buscar conhecimento, fui me especializar, acompanhei todo o processo, o debate, e graças a Deus nós vencemos ele depois que foi para o Senado. E diga-se de passagem, esse projeto nasceu, esse PL 122 nasceu aqui em Sorocaba, em São Paulo. Era uma professora da rede pública, que na época era deputada federal. Daí, então, a gente já seguiu a caminhada. Em 2012, já estávamos atuando junto com a Prefeitura de São Paulo. Dali, já fui para a assessoria na Câmara Municipal, junto com, na época, o vereador Eduardo Tuma, hoje é presidente do TCM da capital. E depois, consecutivamente, em 2016, 2014, eu fui para a Lesp. Fiquei na Lesp também até 2018, e depois fui para a SP Trans, até recentemente. Resumindo aí um pouquinho do trabalho, da história, da jornada aqui em São Paulo. Bom dia, Bispo João. Bom dia. Já passar para vocês, né? Fazerem perguntas. TCM é Tribunal de Conta Municipal e a LESP é Assembleia Legislativa de São Paulo, para quem não sabe, né? Obrigado, Bispo João. Vocês estão muito silenciosos hoje. Fala, Kennedy. O Kennedy estava mais animado hoje com o nosso convidado. O Kennedy está falando, olha, eu sou de direita, né? E eu quero perguntar para o Júnior. Fala um pouquinho, Júnior, também, né, quando você foi assessor parlamentar, de quem você foi assessor, como foi a atuação, né? Aí para o Kennedy esquentar um pouquinho os motores para perguntar. Você é filiado a algum partido, Júnior? Sou filiado ao PP, Bispo, desde 2001. Qual partido? PP. Hoje é PP, né? Na época não era. Partido Progressista, é isso? Partido Progressista, legenda 11. É um partido de direita, né? É um partido de direita. Isso é bom colocar o que é direita e esquerda no Brasil, né? Fica muito claro. Isso aí é uma coisa muito recente para a gente compreender o que é um partido de direita. Lembrando que lá atrás não era o PP, o próprio PP mesmo teve quadros que estava totalmente alinhado com os governos do PT aí de 2002 até 2016. Praticamente PT, caminhavam junto, né? Na verdade, ele é um herdeiro da velha da Arena. Exato. Né? Eu acho que eles me pegaram no PDS, porque 2001 depois virou era PDS. PP. Foi ali que eles me pegaram. Ah, então tá. Então aí mudou todo o meu... Então, o
Robson, acho que você fez propaganda enganosa. Você falou que o Não, cara não, era não. Tá falando é trabalhador. porque eu Eu trabalhei. pensei que ele era comunista, eu pensei que ele era pró-aborto, pró-maconha. Ele falou, eu estou Ele é pensando que é isso. sociólogo, olha só, hein? Vamos lá, deixa ele falar um pouquinho. Fala um pouquinho de quem você foi assessor, como foi o Eu trabalho, trabalhei, né? eu trabalhei em várias assessorias para vários partidos. Em especial na Assembleia, eu trabalhei 4 anos com o Luiz Fernando. Luiz Fernando é deputado estadual, hoje está no 3º mandato, pelo PT. Qual? Pelo PT, Partido dos Trabalhadores. E ele é um dos braços direitos do presidente Lula, até porque os dois são da mesma cidade, são de São Bernardo do Campo. Na época da recuperação física mesmo do Lula, era feita, o Luiz Fernando era presidente de um time de futebol aqui da cidade, e o Lula fazia recuperação na academia do clube, então eles têm muita afinidade. O Luiz Fernando, do PT, foi vereador pelo PT lá no interior de São Paulo, quando tinha 19 anos, e não saiu mais. E depois, também, em 2000, ele conheceu uma igreja evangélica chamada Sara Nossa Terra, converteu na Sara Nossa Terra, e não saiu do PT e nem saiu da igreja. E aí eu fiquei com ele, trabalhei com ele 4 anos na Alesp, e hoje ainda faço algum trabalho para ele também. Hoje ele é pré-candidato a prefeito de São Bernardo do Campo. E também trabalhei com o Eduardo Tuma, que é do PSDB. PSDB, o Partido da Social Democracia, o bispo Paulo Renato aí lembra muito, sim, principalmente filho do Romeu Tuma? Não, é sobrinho, bispo, sobrinho. Ele é filho do doutor Renato Tuma. O Renato era irmão do Romeu. O Romeu foi conhecido nacionalmente pelos cargos que ele ocupou, tanto no ministério quanto de senador, e o Renato foi vereador na capital, sempre desenvolveu o trabalho político dele na capital. E também aposentou como conselheiro do Tribunal de Contas do município. Mas a tua filosofia pessoal, assim, política, é de esquerda em relação a algumas coisas, conservador em relação a outras, como é que é? Bispo, meu posicionamento é cristão. Eu não posso, por mais que eu debrucei sobre a sociologia, mas um posicionamento de direita e esquerda, no meu entendimento, não faz muito sentido. A ideologia, religião e idolatria. Eu acho que quando o senhor entra para a direita ou para a esquerda, necessariamente você vai passar o pé também na idolatria. E eu, como cristão, não consigo ter esse entendimento para escolher a direita ou a esquerda. Obviamente, tem alguns posicionamentos que a esquerda deixou muito claro para nós, principalmente para a família cristã, que é aquilo que o bispo Kennedy já falou, pró-aborto, pró-liberação das drogas, pró-liberação dos jogos, e uma visão deturpada daquilo que seriam os direitos humanos, pervertendo ele até naquilo que hoje está conhecido nacionalmente aí como direito de bandido. Sendo que, na verdade, nós que sabemos, que conhecemos um pouco da história, sabemos que os direitos humanos nasceu totalmente numa visão cristã. Quem defendia o nascimento dos direitos humanos lá atrás eram os protestantes, que não tinham espaço nem lugar de fala nos seus respectivos países, ainda após reforma incipiente. Então, não consigo ver assim, essa ideologia, eu me agarro à direita ou me agarro à esquerda, a direita me representa, como um todo, não representa de forma nenhuma, não vejo assim, acho que tem muitos pontos da direita que é totalmente incongruente com a visão do evangelho, assim como da esquerda também, como já coloquei. Uma vez escrevi um artigo na revista Ultimato, já tem um tempo, né? E eu faço essa pergunta, né? O cristão deve ser de direita ou de esquerda? E eu acabo, assim, a conclusão do artigo é que o cristão é um infiltrado, né? Ele é um agente infiltrado na política, não é nem de direita nem de esquerda. Eu acredito que em algumas posições a gente tem que ser mais pela intervenção do Estado, como na educação, na saúde. O Estado tem um papel importante na regulação dos abusos do capitalismo. Eu vejo dessa forma. Isso aí já é um ponto que há bastante controvérsia, mas eu acredito que o Estado tem um papel importante na sociedade, mais do que a direita mais liberal sustenta. Mas, ao mesmo tempo, a gente abraça certos valores que são fundamentais para nós, né? Que são os costumes,
preservação, né, da herança judaico-cristã na sociedade, como a valorização profunda do casamento, da família nuclear, né, que é essa família tradicional, né, de uma ética sexual, né, de respeito ao casamento, de respeito aos valores cristãos, né, de preservação da vida, um respeito profundo pelo não nascido, né, por aquele que está no ventre da mãe, que são valores contrários aos valores da esquerda, né? Porque a esquerda entrou ao mesmo tempo que é socialista, contraditoriamente faz a defesa de certos valores individualistas sem muito sentido. Eu acredito que o cristão tem que ver essas duas realidades, né? E não eu vejo o cristão hoje muito se sentindo obrigado a abraçar as pautas de direita como um pacote completo. Isso está errado. Isso está errado, né? O pacote completo é o evangelho, né? Não é uma proposta política de um setor da sociedade. Sim, sim. Bispo, eu tenho uma curiosidade. Assim, você que disse que foi assessor parlamentar de um deputado do PT, né? Sim. Então, eu não conheço esse assessor parlamentar, não sei quem é, nunca conversei com ele. O deputado. O deputado. Isso, eu não conheço ele, não conheço. Tem uma frase, né, que diz assim: diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. É uma frase, né? Então, hoje, com essa polarização, né, essa frase ela fica muito, muito marcada, né? Tudo bem que realmente nós, cristãos evangélicos, o nosso posicionamento é bíblico. Nosso partido é a Bíblia, é a palavra, né? Defendemos nossos valores, e se a direita fosse contra os nossos valores, nós manteríamos a mesma posição, como hoje a esquerda tem um posicionamento em relação à pauta de costumes, né, bem contrária às nossas defesas. Mas a minha pergunta é: o que tem de bom na esquerda? O que você viu de bom na esquerda, já que você transita, de um partido de direita, PP, que eu não acho tão direita assim, né, mas num sentido, é muito mais à direita, e você também transita politicamente dentro de um partido de esquerda, porque um partido de esquerda, eles são fechados nas votações, eles defendem, eles votam fechados, eles são muito unidos. A oposição, né, eles sabem fazer uma oposição organizada, né? E aí, mas me pegou de surpresa, porque eu achei que você tinha sido das Farc, eu achei que você tinha sido colega do Che Guevara, eu achava que você foi discípulo do Fidel Castro. Aí me tirou um pouco aqui eu troquei a minha arma. Eu quero que você me explique. Tem algo de bom na esquerda que um cristão possa falar: não, isso aqui, a esquerda é coerente, já que você transita bem perto deles, junto a eles, está nesse meio? Tem, Bispo Paulo? Tem, Bispo João? Eu já faço essa pergunta a todos também. Bom, olha, Bispo Paulo, o senhor quer... Não, Júnior, pode responder o pastor Kennedy aí, e depois eu faço alguma colocação aqui também. Tá bom. Pastor Kennedy, eu preciso voltar um pouquinho naquilo que o Bispo João colocou, porque para ficar mais fácil a compreensão, o Bispo colocou o Estado. Nós precisamos definir primeiramente qual que é o papel do Estado. O cristão precisa de entender qual que é o papel do Estado, porque isso vai definir como que ele vai caminhar nessa jornada política dele, qual que vai ser a visão que ele vai ter. Se ele acredita que o Estado tem que ser gestor, promotor de algum bem público comum, ele precisa de ter esse entendimento. Agora, se ele acredita que o Estado não deve existir, ele também precisa de ser coerente com esse entendimento que ele vai ter. E aí ele já estaria num extremo que, lá no fim, vai chegar a um entendimento que também é de esquerda. Mas, colocando o Estado, se a gente entende o Estado como promotor de justiça, nós temos que entender, então, que ele está
ao serviço do reino, ao serviço de Deus, o Estado promovendo a justiça comum, bem comum, para todos. Assim como Deus, na sua infinita bondade, faz a chuva e o sol cair sobre todos. Aí, a partir desse entendimento, nós estabelecemos o papel do Estado, como que o Estado vai ser gerido. Aqui nós temos a divisão de poderes no Brasil, legislativo, executivo e judiciário, como a nossa área política está relacionada diretamente ao legislativo e executivo, aí sim nós podemos definir nossas bandeiras, qual o Estado que nós queremos e o que nós esperamos desse Estado. O Bispo já colocou aí os serviços essenciais do Estado, que é a saúde e educação, e eu acrescento ainda também a questão da justiça. O Estado é que garante a justiça, sem o Estado. Não, o arcabouço como um todo, não só a segurança pública, mas também o Estado é o principal promotor de justiça, de equidade social para uma sociedade pacífica. Isso aí é o primeiro entendimento que nós temos. O conceito de direita e esquerda, se tem alguma coisa boa na esquerda, se tem uma coisa boa na direita, a esquerda é hoje, ou pelo menos ela traz isso para si, é a primeira que tem esse entendimento da promoção da justiça social através do Estado. Alguns que são mais extremados, que é na redistribuição de renda, outros que já querem na equidade do nascimento do princípio, como o Bispo já tinha mencionado ali, do capitalismo, para fazer essa gestão de como o capitalismo vai caminhar na nossa sociedade. Por exemplo, para ficar mais claro, em relação aos tributos, na nossa cidade, pegando aí o campo direto nosso, uso e ocupação do solo, tudo isso é definido politicamente. Aqui em São Paulo nós temos um problema gravíssimo com a questão de zoneamento do plano diretor. É ele que define quais os locais que vai ser residência, onde vai ter escola, linha de ônibus, e onde pode ter igreja, onde pode ter comércio. Tudo isso aí vem de uma visão política, que também deve estar baseada em justiça social. Se ela for só no interesse do capital, ela vai ver só a questão da onde que pode gerar mais lucro. E isso aí a gente sabe muito bem qual que é o caminho, como que é as consequências de quando a gente coloca o lucro acima de todas as coisas. E, infelizmente, as pessoas não são levadas em conta, e o que elas pensam, como elas vivem, os direitos que elas já adquiriram, isso aí é fácil de ser removido quando nós esperamos ou temos essa expectativa de lucro. O Estado, a partir desse entendimento que ele é um promotor de justiça, nós temos umas bandeiras muito claras através da educação. Que educação que nós queremos que o Estado promova hoje? Qual o entendimento? Nós vamos permitir que o Estado tenha essa ingerência para dentro da família ou não? A nossa educação, nós queremos só conhecimento técnico para os nossos filhos. Qual que vai ser a sociabilidade que nós vamos promover através dessa educação? A igreja pode participar? A igreja tem acesso à escola? Pode ter, deve ter acesso à escola? E aqui, quando eu me refiro à igreja, eu me refiro aos princípios do evangelho, que hoje também nós sabemos que, ao mesmo tempo que nós queremos essa educação pública que é defendida pela esquerda, a esquerda não quer de forma nenhuma que a igreja opine quais são os valores, os princípios que vão estar inseridos dentro dessa educação para os nossos filhos nas escolas. Isso aí é um conflito que nós temos aí entre direita e esquerda. Percebe que, ao mesmo tempo que eles querem a saúde pública de qualidade, a educação pública com qualidade, eles também não querem a interferência daquelas pessoas que já têm uma base de princípios e valores que regem as suas vidas. Isso aí, ao mesmo tempo, é o ponto forte da esquerda por querer essa saúde, essa segurança e a educação pública, e, ao mesmo tempo, o ponto fraco dela é porque não aceita que os princípios e os valores das famílias sejam trazidos para dentro da escola. Isso aí é um ponto de dificuldade. Porém, a direita, aquilo que nós chamamos de direita no Brasil, como vocês mencionaram, e o próprio partido que eu mencionei que já sou filiado, durante muitos anos foi conhecido só como fisiologia, partido que agregava interesse de outros, não tinha um programa próprio. Eles aceitavam ideias de outros e servia ali, como Maquiavel já colocou, como força auxiliar. Como muitos partidos foram, o próprio MDB se sujeitou a ser força auxiliar do PT, dando governabilidade e tudo mais, assim como o PP foi desde o governo Fernando Henrique também, né, que foi dali que já foi transformado o partido em PP mesmo de verdade, aceitava ser força auxiliar do Poder Executivo. E aqui no Brasil nós temos, o Bispo João pode colocar isso com mais conteúdo, nós temos um problema grave que o Executivo aqui tem a capacidade de pautar o Legislativo. E é uma das poucas democracias
que o presidente pode propor o projeto de lei, e ainda mais, ainda tem o instrumento da medida provisória para fazer a lei valer de imediato, e sendo que a aprovação dela pode acontecer daqui a 6 meses. Isso aí, no meu entendimento, é grave, fica grave, coloca em desequilíbrio a força do executivo em relação ao legislativo. É porque Isso na visão popular, hoje, tá? Não tem mais centro. Na visão popular hoje, tudo é de um lado, ou tudo é outro. Ou tu é Flamengo ou tu é Corinthians. Entendeu? É assim, são os dois maiores, né? As duas maiores torcidas. E na visão popular, ou você tem uma bandeira à esquerda, ou uma bandeira à direita. É assim que fica na psicologia, na mente, no entendimento da população, né? Eu entendo, eu sei que hoje a arte de fazer política, até eu falei isso fora do ar para os colegas, eu vi um ex-governador do Distrito Federal dizendo que a arte da política é saber conversar com todos os lados, é dialogar com todos os lados, né? Eu achei aquilo interessante, até eu conversei com eles, eu falei assim, olha, foi uma definição que é simples, né? E ele contou um exemplo da época em que ele foi ministro, até do Fernando Henrique, em que ele teve que defender a abertura das telecomunicações no Brasil, né? Que era uma pauta altamente combatida por um viés político. E ali eles tiveram que conversar, chegar a um denominador, enfim, ele explicou ali os fatos, eu achei interessante. E essa minha pergunta, ela é real, porque talvez tenha, né? Eu não sei, alguma coisa que possa ser bom de um lado e que hoje não é o principal pauta desse time que tá governando, e da direita também, né? Que é o outro time que hoje seria a oposição, né? Mas não estou aqui combatendo a esquerda ou a direita, não é isso, até porque nós 5 aqui, pelo menos é claro para mim que a nossa posição é bíblica, nós somos literalmente bíblicos, entendeu? Independente do momento. Agora, cada um de nós tem que ter um lado, né? Temos que escolher um lado, e a gente vai acabar optando pelo lado que mais se identifica com a igreja. Por isso que eu perguntei se tem alguma coisa hoje nos partidos de esquerda, na política da esquerda, que a igreja possa sentar e ouvir, entendeu? Como já sentou outras vezes. Lá atrás, a igreja sentou para ouvir a opinião da esquerda, teve um papel de aproximação, que hoje está bem afastado, né? Eu não estou na política, não sou político, né? Mas hoje eu vejo isso bem distante. Mas eu sempre me fiz essa pergunta, será que tem alguma coisa, pode sair alguma coisa boa dali, vindo daquele lugar? Entendeu? Então, essa é a intenção da minha pergunta para você. Porque como você está aí dentro, você saberia definir melhor, entendeu? Porque a gente vê tudo de um jeito só, né? A gente vê tudo de uma cor só. A gente só vê uma cor, entendeu? E Entendo. talvez tenha algo ali dentro que hoje uma corrente, dentro dessa corrente que está no poder, não tenha força para expressar, entendeu? Mas eu queria ouvir também a opinião do Bispo Paulo Renato em relação a isso, o que ele acha, porque o Bispo Paulo Renato foi político, esteve na política, atuou na política, e ele conviveu, creio que deve ter convivido com os dois lados, né? Entendeu? Mas essa foi a minha intenção, né? O Bispo João também, talvez ele veja alguma coisa que na história foi importante e que foi uma bandeira da esquerda, que hoje chamada esquerda, levantou no Brasil, levantou para a sociedade. Tem alguma coisa boa? Bispo Paulo, está quieto hoje, hein? Ouvindo vocês aqui, absorvendo tudo aqui. Eu tive a minha experiência, né? Eu fui vereador por 8 anos, mas estive no cenário político por 16 anos. Recentemente até disputei uma eleição, mas eu comecei, né? A princípio eu comecei no PSDB. Foi o primeiro partido que eu fui filiado foi o PSDB. Que hoje em dia, digamos assim, eu por questão pessoal não me filiaria nele.
até porque, por questão pessoal, acabei deixando o PSDB. Porque era passada uma imagem antigamente, né, Júnior, de que PT era esquerda, PSDB era direita, lembra disso? Lembro, É, verdade. ficava aquela batalha, né? E hora um, hora outro, e o PMDB ali no meio, né? Jogando do lado de todo mundo. E, enfim, eu acabei caindo lá no PSDB. E eu, honestamente, quando eu entrei no PSDB, eu achei que eu estava entrando num partido com um viés mais de direita. E eu descobri que não, que ele tem um viés socialista. Né? Ele seria mais ao centro, mais para a esquerda. Né? E não terminei o meu mandato filiado no PSDB. Acabei aproveitando a janela, saí, fui para uma outra oportunidade, eu passei por alguns partidos, como, por exemplo, Solidariedade. Mesma coisa, a mesma tendência. E, enfim, até que lá para o final da história que eu fui acabar chegando na situação PSL, né? Fui buscando meu caminho, hoje eu não estou filiado a partido nenhum. Nesse ano que tem eleição municipal, embora houve uma busca muito grande em torno de mim aí para estar disputando a eleição, não fui, não vou, já passou o tempo, quer dizer, não vou mesmo, não estou filiado a partido nenhum, e não estou fazendo nada hoje relacionado à militância política, a não ser que nosso apóstolo me convoque para esse fim, né, em alguma circunstância especial. Mas hoje eu não estou nessa daí. E o que eu pude ver é que eu, quando entrei, eu já era pastor, óbvio. E nessa situação, eu fui entender na prática, dentro do ambiente, dentro do cenário político, que, de fato, nós não somos nem esquerda e nem direita. Nós somos cristãos. De fato, é realmente isso. E, da mesma forma, ao mesmo tempo que eu combati os excessos do Estado, eu também combati os excessos do capitalismo. E isso nem por uma questão de formação política, sociológica, nada. Foi uma questão de formação no evangelho, na palavra, sabendo que todo extremo pode ser perigoso, né? Todo exagero pode ser perigoso, pode vir causar a injustiça. Porque a nossa busca, a nossa sede é por justiça, né? Então, nosso trabalho de militância, eu que tive, né, com a mão na massa, aí, como se diz, sempre foi pautado nos princípios, nos valores da palavra. Talvez essa fala tua, essa fala minha, né, o Bispo João é muito claro nessa fala aí sempre, né, ele sempre coloca essa posição, ao mesmo tempo que ele está ferrenhamente aí defendendo valores e princípios, indo contra algumas bandeiras que a esquerda muitas vezes coloca, ele também não passa pano para a direita. Eu, aparentemente, sou mais passador de pano para a direita, mas, de fato, eu não consigo adotar uma postura de dizer eu sou de direita. Eu sei que nossos valores, nossos princípios, eles são muito identificados com a direita, em grande parte, principalmente na questão moral, né, na questão de alguns valores, mas, de fato, não podemos nos definir dessa forma, porque senão a gente está saindo daquilo que é a nossa essência, que é o cristianismo. Né? Então, o que poderia ser dito, né, para o pessoal que está assistindo a gente, ouvindo na rádio, em relação a isso, porque eu posso assim, arriscar dizer, vamos dizer que aí 80%, vamos pegar, dos cristãos dizem, eu sou de direita. Como que fica esse negócio? Esquerda, direita ou cristão? Exatamente, exatamente, bispo. Concordo com o senhor e a sua experiência que trouxe a lucidez, né, o entendimento, a visão clara de como que é o processo, ou melhor, a política vivida pelo lado de dentro. Mas só para o bispo Kennedy não ficar no pastor Kennedy não ficar no suspense, como se eu não tivesse dado uma resposta mais conclusiva. Pastor, a questão aqui no Brasil, o que mais se acentua entre a visão do espectro da esquerda e da direita é a política econômica. O ponto que mais distingue um do outro aqui seria isso. Até porque temos que reconhecer também que
esquerda e direita em si não é ideologia. Ideologia é o conservadorismo, o liberalismo, o nacionalismo e o comunismo, para citar os maiores aí, para ficar mais fácil de entendimento. E quando a gente pega isso no cenário mundial, na história, todos têm alguma coisa que o evangelho compactua, ou permite, melhor dizendo. Mas a questão aqui no Brasil, para colocar no nosso termo aqui, o acentuamento mais agudo que eu vejo é a questão da política econômica. E eu acho que foi isso que fez o presidente Bolsonaro perder a eleição. Se tivesse atuado diferente na política econômica, ele teria, com certeza, levado mais um mandato. Mas aqui em São Paulo, falando da realidade, foi os preços. Aqui ele perdeu no supermercado, na farmácia e no posto de combustível. Se esses 3 quesitos aí tivesse sido bem administrado por ele, com certeza ele ainda estava lá. Não perderia. Agora, na questão da direita, eu acho que a fragilidade que eles abrem de espaço é nessa condução, sem levar em consideração a opinião dos pequenos, principalmente na questão econômica também. Se tivesse olhado com mais carinho aí a questão econômica, se o ministro da Economia, que era o super-ministro, como a exemplo do Delfim Neto lá atrás, o bispo João deve lembrar muito bem dele ainda, desde o Delfim, eu acho que o maior ministro que mais concentrou poder para a decisão foi o Paulo Guedes. E ele que eu atribuo essa responsabilidade pela política econômica do governo Bolsonaro, que tinha capacidade de tomar todas as decisões. E ele tinha quadros bons, mas optou por não ouvir. Mas fica aí também a parte boa da direita. O que a direita colocou no último mandato, que para nós hoje está sendo aí um legado muito bom? É a independência do Banco Central. Acho que o presidente do Banco Central brasileiro tem feito um bom trabalho, olhando só para a política econômica e cuidando daquilo que já flagelou o Brasil durante muitos anos, que foi a inflação. E isso aí obrigou o governo do Lula a olhar com mais responsabilidade para as suas ações, para as suas atitudes. E lembrando, o Lula foi eleito para ser presidente, porém o Congresso não foi eleito para o Lula governar. O Congresso foi eleito para um presidente de direita, no caso, o presidente Bolsonaro. E isso aí trouxe um desgaste muito grande para o governo, mas que faz ele ceder muito mais, principalmente nas pautas de costume e de tudo aquilo que o conservadorismo abraça. E eu acho que o cristão tem essa facilidade, como o Bispo Paulo colocou, de 80% se dizer de direita por causa do princípio conservador. Se tirar o conservadorismo das pautas nossa hoje do Brasil, dificilmente teríamos 80% de cristão afirmando que seria de direita. É isso, eu acho que, mas na verdade a questão econômica não é importante para o cristão em si, né? Claro que é importante, que ele vai dar valor à inflação e essas coisas, né? Como a questão econômica é importante para todo mundo, né? Mas não é isso que decide o voto do cristão hoje, né? Porque se você parar para pensar, o cristão votava na esquerda até pouco tempo, massivamente. Se nós olharmos para o governo Lula de 2002, por exemplo, quando o Lula foi eleito com voto cristão, né? E com o apoio da igreja massivamente. Eu lembro das reuniões que o Silas, a Valnice Milhones faziam com o Lula, e eram recebidos no gabinete do Lula, e era uma coisa... não só, né, os bispos, né, das igrejas e tudo, todo mundo ia lá e abraçava o Lula, era uma relação amistosa, e gostavam. A mudança ocorre quando essa pauta da revolução sexual passou a ser uma pauta política de afirmação da esquerda, né? Quando os valores da revolução sexual passaram a ser pauta da esquerda, de forma mais declarada no Brasil. Sempre foi, né, de uma certa forma no exterior, né? Mas no Brasil isso começou a ficar mais, vamos dizer assim, cristalizado de um tempo para cá. Eu acho que o Bolsonaro, se você for olhar, o Bolsonaro teve essa sensibilidade política de perceber essa virada e pegou essa bandeira do conservadorismo e balançou de uma forma que ninguém levava a sério no começo, né?
mas ele percebeu essa profunda insatisfação da população com essa pauta. A gente fala em pauta progressista, mas é muito pouco falar que isso é uma pauta progressista. Na verdade, é uma pauta woke, né? É a woke, exatamente. Mas não sei se isso chega à compreensão mais clara das pessoas, né? Mas foi uma pauta da promoção, né? Da desconstrução dos valores judaico-cristãos, né? Quando a igreja percebeu que a esquerda estava com uma pauta claríssima de desconstrução dos valores, foi na época da Dilma, do Haddad no Ministério da Educação, com toda aquela pauta de promoção daquela agenda que a gente sabe bem qual é, né? Foi aí que houve o ponto de inflexão, e o Bolsonaro, assim, não sei como, né? Ele, talvez até porque ele se identifique mesmo, né, com essa pauta mais conservadora, ele encarnou essa insatisfação, e por isso ele foi eleito. O Bolsonaro foi eleito em condições que você jamais, qualquer outra pessoa seria eleita. Ele não tinha tempo na televisão, ele não tinha nada. Ele só tinha uma pauta, ele conseguiu encarnar uma pauta de insatisfação com essa pauta progressista da esquerda, né? Eu acho que se a esquerda não perceber isso, que o Brasil não é conservador, ao contrário de outros países da América Latina que são mais abertos, né? Você pega essa mulher que foi eleita no México, essa mulher é a favor de todas essas pautas aí que nós combatemos, e radicalmente. Mas no Brasil ainda não. No Brasil ainda há uma resistência muito grande do corpo cristão a essa pauta woke, vamos dizer assim, né? Concordo totalmente com o Bispo João. Bispo, só relembrando, o Lula, qual é essa proximidade que lá atrás ele conseguiu com os evangélicos? Tem que lembrar, retroagir um pouquinho, no governo Fernando Henrique, lembra do projeto de taxação das igrejas, a primeira tentativa? E aí entra naquilo que o bispo Paulo Renato falou, a aparência do PSDB de direita, mas que em si as pautas eram totalmente ultraliberais nessa perspectiva, ou de esquerda, para ficar claro para quem está nos ouvindo. O Fernando Henrique era o primeiro presidente ateu, apologista da liberação das drogas, e na sua mocidade, para ficar bom para nós, era usuário de maconha, livremente. Quando ele foi eleito presidente, ele tentou taxar as igrejas e depois na alteração também para que as igrejas evangélicas fossem apenas associações religiosas, não tendo mais a equiparidade ou igualdade com a igreja católica. E o bispo Rodovalho já começou a atuar nessa época, eram alguns gatos pingados que se identificavam como parlamentares cristãos, evangélico eu acho que tinha alguns, 3, 4, no meio da casa toda, mas com a bancada católica, com todo mundo, eles conseguiram aprovar o projeto de lei, porém ele não quis sancionar. Quem veio sancionar esse projeto de lei foi o Lula, no primeiro ato de governo, que é onde o senhor mencionou daquela reunião que está todo mundo junto, o Malafaia, Valnício Milhomes e os demais bispos e pastores. Foi dali que teve essa boa relação, conduzida pelo Walter Pinheiro da Bahia, Benedita da Silva, Marina Silva, a Marina daqui do São Paulo, do Acre, o Henrique Afonso, também é um pastor presbiteriano do Acre, que atua muito, atua pelo FENASP, já foi presidente do FENASP. Todo mundo, eles estavam ligados diretamente ao PT, filiado, a Benedita continua até hoje, Walter Pinheiro da Bahia, trouxe essa relação. Até então, aí, tinha 2 PTs, já tinha o germe da esquerda militante, progressista, que já abraçava essas pautas, juntamente, temos que lembrar que quem conduz essas pautas no mundo é a ONU, já tinha isso na própria declaração das políticas da ONU para 2020, até então era a última, né? Hoje está na Agenda 2030, mas o que trazia essa liberação, essa liberdade da desconstrução da família tradicional, e o abraço seria assim para as políticas identitárias, era a agenda da ONU. E foi isso que a esquerda acampou de verdade, e quando teve essa manifestação clara, e já mais com os políticos mais intelectualizado, o Haddad, a própria Dilma em si, trouxe também muito espaço para esses grupos atuar junto com o governo. Lembra que ela tinha um conselhão que aceitava todo mundo
para dar opiniões e tinha cargos estratégicos na formulação dessas políticas públicas. Foi aí que eles ganharam espaço para fazer com que é ínfimo a quantidade de militante que nós temos da pauta hoje, que a gente pode chamar de woke, que conseguiu fazer o resultado que eles trouxeram para a sociedade. Por isso que tinha esse sentimento, essa insatisfação, e foi ali mesmo o rompimento com a esquerda, com o PT em si. Lembrando que lá atrás, os esquerdistas do PT mesmo, aqueles que já eram militante intelectual, todos foram expulsos, que foi a origem do nascimento do PSOL, que hoje é a extrema esquerda no Brasil. Mas que é mais woke ainda do que o PT, né? Mais woke do que o PT. É impressionante. Não defendendo, eu acho que o PT é um partido para cristão filiar, não. Deixando bem claro aqui, a relação que eu defendo na política econômica é essa condução pensando na política de preço, na valorização de salários, na criação de emprego. Eu acho que essa visão aí, o Estado hoje tem um papel ainda a cumprir, olhando para o Brasil e para a realidade econômica. Nós somos um país que tem muita força produtiva, porém nós temos pouca competitividade internacional. E nenhum dos grandes hoje que defende a liberação total das economias cresceram sem ter alguma proteção ou intervenção do Estado. E hoje a receita que eles oferecem para nós, eu acho que está muito aquém daquilo que o país precisa. Hoje nós temos uma liberdade imensa por ser o celeiro produtivo do mundo. Não tem um país que tenha mais capacidade produtiva de alimentos, naquilo que é commodities, a gente sabe que tem um baixo valor agregado, do que o Brasil. O Brasil é essa ponta mesmo da lança. Nossa agricultura é reconhecida mundialmente, mais do que aqui no Brasil, porque aqui ela é atacada diariamente. Aqui, produtor rural hoje é sinônimo de contrabandista, de criminoso, destruidor do meio ambiente, poluidor do meio ambiente. É assim que nós temos a visão nacional, né? Na mídia, pelo menos. Mas aqueles que conhecem a força do agronegócio hoje e que conhecem a tecnologia brasileira, reconhecem os nomes que aqui nós temos no agronegócio. Nós temos um professor excelente da USP de Ribeirão Preto. Pode citar nomes? Pode. Marcos Fava Neves, que até no último governo aqui do Rodrigo Garcia, nos últimos dias, foi ele que fez o plano de agricultura para o Estado. É reconhecidíssimo. Tem livros publicados na Holanda, tem livros publicados na Alemanha, é reconhecidíssimo na área como agrônomo da agricultura que nós desenvolvemos aqui no Cerrado, e que aqui ela é apagado, é escondido. Ninguém cita o Marcos Fava Neves, mas ele está aí trabalhando junto com os principais polos tecnológicos que nós temos na agricultura do país. Então, esse Brasilzão incongruente, assim, com todas essas dificuldades que nós temos, que precisa de liderança. Precisa de um líder que aponta o caminho para que a gente possa ter o mínimo de conflito possível, porque nós temos força produtiva para desenvolver o país. Mas, infelizmente, hoje o presidente que está também na cadeira não é o líder que o Brasil quer. E isso aí eu acho que fica claro. Oi, Bispo. Eu vou chegar no ponto que eles não conseguem. Nós tivemos uma discussão num dos programas aqui, se é possível o cristão ser de esquerda, né? Você acabou de dizer aqui na sua fala que você não aconselha um cristão a afiliar, né, num partido de extrema esquerda. Mas é possível um cristão ser de esquerda? É possível filiar? É possível, não é possível. Contribuir? Não é possível, não é possível. Mas é o Luiz Fernando. O Luiz Fernando é um caso à parte, ele tem autonomia. O partido não vai expulsar ele porque ele tem mais irmãos, ele tem estrutura e tem a própria proteção do presidente hoje, para poder fazer a política dele programática, lembrando que o Estado de São Paulo é um Estado conservador. Sofre alguma perseguição por ser cristão? Sofre, é claro. Os embates, por quê? Não. Eu vou explicar aí por que sofre a pressão. E aquilo que o senhor já citou lá atrás, o pastor Kennedy foi o primeiro. A esquerda consegue se organizar. Aí, de fato, a esquerda tem programa, e o partido de esquerda aqui no Brasil é partido. Ele não é uma representação fisiológica. Os partidos de esquerda aqui não saem correndo atrás de pessoa para filiar na época de campanha porque ele teve votação XYZ. Aqui, ele nasce dentro da militância, ele é construído daquela herança que vem dos sindicatos. O cara tem que mostrar qual é a sua contribuição, que ele está totalmente alinhado com o programa do partido. Lembrando que essa questão do aborto no PT é a resolução no estatuto do partido. Está no estatuto. Nós não temos outro partido aqui, a não ser o PSOL também, que tem a questão da liberação do aborto, o direito das mulheres, no programa estatutário. É questão fechada, né? Quem questão fechada. Contra pode ser expulso. Esses que foram
Henrique Afonso, Walter Pinheiro saiu do PT porque votou contra, por objeção de consciência, e foram expulsos. Conseguiram ser expulsos. Então, eles têm, sim, essa organização e o cara cresce dentro do partido. Ao contrário dos partidos, o PP mesmo, que eu sou filiado, que é um partido totalmente fisiológico e que vê o potencial de um candidato que pode agregar votos sem entender a bandeira dele em momento algum. Ele nem precisa ter bandeira, na verdade, ele pode ir só para a televisão para ocupar o espaço e fazer graça e ter voto para puxar outros, e ele é muito bem aceito no partido. Isso aí não acontece no partido de esquerda. Então, eles têm essa organização, por isso que fecha a votação, fecha a questão, e o líder partidário, eles exercem o direito de líder. Eles fecham a questão sobre uma pauta na votação, e quando o deputado não vota de acordo com aquilo que foi fechado a questão, ele é disciplinado. E isso é um enquadramento, isso aí é a perseguição. As falas dele dentro dos congressos partidários que tem, ele tem que mostrar o que ele é, ele tem o direito de expor as ideias dele, mas ele vai ser confrontado até reduzir ao entendimento comum de todos. Vai pensar uniforme, ele vai se adequar à massa. Não tem esse espaço para você ser o contraponto e continuar existindo dentro desse partido como contraponto do próprio partido, não internamente nos partidos de esquerda. E isso aí, por isso que eu acho que não pode, não dá para filiar. Tem, né? Mas tem cristãos no PT, né? Tem, o AGU mesmo é cristão, né? Mas não tem espaço, bispo. Aí ele cresceu porque ele é concursado. Concursado e fez uma defesa submissa da Dilma naquela época, e de fato é um homem que tem muita preparação, que é o Jorge Messias, e ele é concursado, mas ele não vem dessa militância ele é cristão de base. De verdade, né? Ele é cristão mesmo, né? Bispo, eu acho que todo mundo é, até que fala o contrário, eu que defino, mas ele posiciona bem, mas ele vai entrar no... esse menino que você está falando aí, o Luiz Fernando, é cristão mesmo, né? De verdade, posiciona e apanha por isso, mas o partido precisa dele. Mais do que ele precisa do partido, por isso eles toleram ele, mas ele não vai ocupar nenhuma das coordenações do partido, não tem isso de forma nenhuma. A Gleisi Hoffmann mesmo, quando ela virou presidente do partido, e foi assim que o Luiz Fernando tinha sido eleita a primeira vez em 2014, se eu não estiver enganado, 2015 ela se tornou presidente. A primeira coisa que ela fez foi criar a coordenação dos LGBT, que até então existia como uma subcoordenação. Tem um nome correto que me fugiu aqui a memória agora. Diversidade deve ser. Não, o nome das facções do partido, como que ele é dividido. E aí, o LGBT, a partir do momento que ela promoveu ele a uma coordenação, ele passa a receber recurso do partido. Aí ele tem militância própria. Isso não aconteceu com o cristão. Eles têm um núcleo cristão evangélico, é núcleo. O núcleo não recebe verba partidária para fazer militância. Mas essa coordenação, sim, recebe. E a partir do momento que os LGBT foi promovido acima do núcleo cristão, eles tinham dinheiro para promover a militância deles. E é assim que eles constroem espaço. Além dos acessos, com os braços, por exemplo, para promover uma parada LGBT em São Paulo, o senhor tem patrocínio da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e da Petrobras. Isso aí dá força para todo mundo. O senhor cria uma festa gigante, traz os artistas que o senhor quer, com dinheiro público, e aí o senhor tem espaço, lugar de fala para defender suas bandeiras, com todo aquele aparato de imagem, de todo mundo que o senhor quer apresentar. Falar, ó, essa aqui é a nova realidade, agora vocês têm que nos engolir. Isso aí que é o problema da esquerda e dos partidos de esquerda. Isso aí nos ofende profundamente. Como é que ele consegue sobreviver lá dentro? Ele deve ser Eles muito... contornam ele. Não, ele é deputado estadual e ainda foi primeiro secretário da Lesp por 2 vezes. Por quê? Porque eles não mexem com ele, sabe que ele é um baita empresário, que ele tem uma capacidade agregadora e que constrói políticas dentro do partido para que ele interesse para todo mundo. E aí, como o Estado de São Paulo é conservador, o PT aqui não tem militância dentro da Lesp na relação das pautas identitárias. E o Luiz Fernando faz parte da frente parlamentar cristã, em defesa da família, da vida. Tem muita gente no PT que, se pudesse, largava a mão dessa pauta identitária. Começar do número 1 deles, né? Que exatamente. Deve detestar isso aí, mas não tem para onde fugir, né? Engole, é resolução de partido. Por isso que ele não é presidente do partido. Então é isso. A gente precisa de partido de direita no Brasil que tem essa mesma estrutura de militância, capacidade de organizar o pensamento, fazer com que os núcleos do partido cresçam da base, com essa identidade, com essa visão dos valores cristãos, conservadores, se é isso que a direita quer abraçar de verdade, dar espaço para que esse pensamento cresça e parar de ser fisiológico e votar só em cima daquilo que beneficia o seu reduto eleitoral pensando na próxima eleição. Isso aí eu acho que é terrível da esquerda e não tem, da direita, e não tem ninguém que faz igual eles. É isso. Certo. É isso, Vamos muito encerrar, bom. né, Pastor Kennedy?
Vamos encerrar. Eu vim com uma armadura, lança, foice, bazuca, não pude usar nada. Vamos ter que cobrar o Robson depois. Eu já falei para ele que isso é propaganda enganosa, que agora vocês ficam no Procon. Júnior, qual é o time que você torce em São Paulo? Não, Flamengo. Aqui Ganhou em casa o é uma Kennedy briga. agora, viu, Júnior? Hã? Ganhou o Kennedy. Não, aqui é Flamengo. Vamos encerrar na rádio, Flamengo, né? E a E esposa é continuar um pouquinho no palmeirense. YouTube, então. Faz a Dá chamada. tchau para a rádio aí, pessoal. E aí a gente faz um fechamento pelo YouTube. Aí no YouTube. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Rapaz, não deu nem para fazer um fechamento. Fui enganado, cara. Fui enganado. Eu estava ouvindo ali. Eu ia falar sobre Financial Times e Toffoli. Eu estava aqui cheio de argumentos para falar da Lava Jato e tudo. Aí quando eu vi que ele ia. Aí eu não. Falei, não vou atirar, não vou mandar esse tiro aqui, não. Entendeu? O Bispo João que te desarmou, não fui eu, não. Foi ele que perguntou que partido você é filiado. Aí eu falei, eu não vou mentir pro Bispo, eu não sou filiado, eu sou filiado ao PP. Isso. Eu pensei que você fosse do PT, rapaz. Não. Trabalhei para o PT nesse quesito, sofri demais com eles também nos congressos, por ter esse posicionamento distinto dos cristãos, mas eu percebi logo que eles não mudariam, não tinham essa capacidade. Normalmente, como a gente é cristão, nós temos, assim, no fundo, uma arrogância. Como o senhor colocou lá, me diga com quem andas, que eu te direi quem és, mas temos que lembrar do versículo, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15. Mas a gente acha que a gente é capaz de influenciar em qualquer circunstância, até porque dá espaço para a gente chegar e falar como a gente pensa, como a gente vê. Se nós temos uma visão de mundo que não é a melhor para todos, não tem sentido também a gente defender ela. Então eu sempre fui aberto assim, para ouvir, para entender de verdade qual que é a dor, por que aquelas pessoas estão naquela jornada, mas sempre pensando que ela está enganada, porque ela não conhece o pai que ela tem. A minha intenção era sempre essa. O dia que ela descobrir o pai que ela tem, ela muda de entendimento. Na verdade, é bom que tenha realmente um infiltrado que tenha acesso ao presidente. Não sei como é que ele é pessoalmente, né? Se ele ouve. Mas imagina se esse é Luiz Fernando, né? Consegue pregar, dar testemunho realmente de um bom cristão ao presidente. Imagina se ele consegue ter essa abertura de conversa, né? E seria muito interessante isso, entendeu? Né? Tem, sim. Mas eu não sei se tem algum próximo. Eu acho que não tem ninguém próximo do presidente, como tinha antes, né? E como tinha antes aí, vocês falaram da proximidade. Agora, um outro fator que eu acho que separou a igreja do atual presidente foi a corrupção, né? A imagem, não tinha como a gente ficar perto daqueles que estavam envolvidos em tanta corrupção. Isso aí foi, para mim, foi o principal fator. Ali separou de vez, cortou de vez, entendeu? Eles, na verdade, a corrupção na política brasileira ela sempre existiu, mas eles sempre pregavam contra, né? Eles não eram os corruptos, eles não aceitavam a corrupção. E quando chegaram no poder, cederam com muita facilidade e foram pegos com dinheiro até na cueca. Então, não tem desculpa, não tem justificativa que possa isentar o modus operandi pelo qual eles fizeram campanhas, né? Principalmente a eleição de 2014 foi muito cruel, e a de 2020 também já estava mais fragilizada, mas 2014 eu acho que foi a gota d'água. Era a quantidade de dinheiro exorbitante. Né? Na farmácia, na padaria, na farmácia, supermercado e... No posto de combustível. Me explica isso também, né? Acho que a questão da pandemia foi... Eu acho que muito mais a questão da pandemia do que... Não, Bispo, a pandemia era um agravante. A pandemia trouxe uma sensibilidade, mas também, de contrapartida, a pandemia deu para ele a PEC de guerra. Ele teve mais autonomia, não ele, Paulo Guedes, teve autonomia para instituir as políticas do jeito que queria. Ele escolheu salvar primeiro os setores que, obviamente, a nossa economia depende, que são os grandes bancos, para dar liquidez. Os comentários que ele fez. Bispo, eu acho que ele foi absolvido. Eu acho que os gestos, aquela desumanidade que ele tentou passar... Eu acho que não, eu conheço amigos meus assim que votaram nele, aqui na Procuradoria mesmo, gente que
instruída, né, que por detestar a corrupção votou no cara, entendeu? Mas quando viu aquilo, quando viu aquela postura e esse enfrentamento que ele fazia com as instituições de forma totalmente inadequada, né, isso foi assim, né, desgastando. Foi drenando a popularidade dele e a aceitação dele na classe média, né? E mesmo assim ele quase ganha a eleição, bateu na trave, né? Você imagina trave. Se ele tivesse tido, por exemplo, a postura do Tarcísio, que o Tarcísio está tendo em São Paulo, ele ganhava de lavada. Ele ganhava. Mas está apanhando a direita. Essa semana o senhor viu a postura do Silas Malafaia criticando o Tarcísio para o Paulo, o jornalista da UOL, Paulo Picolelli. E o Silas Malafaia rechaçando, porque o Tarcísio, como o senhor disse, ele simplesmente aceitou dialogar com aqueles que o Silas Malafaia estigmatizou que não deve ser ouvido, tipo o Alexandre de Moraes e tudo mais. Agora, o Alexandre de Moraes é de São Paulo, ele foi secretário de Segurança Pública aqui, hoje é ministro do STF. Então, tem pautas que o governador aqui vai depender muito do STF para poder dar continuidade. E ele quer inimizar logo com esse raiva do Silas é aquele cara que se sente assim, quando ele vê uma foto dele no passado com Lula, abraçando, orando e tal, chorando, pedindo para o Brasil interceder, aí ele vê tudo isso, aí acho que ele fica com mais raiva do que ele fez, e aí ele se torna ele já essa voz assim de contrariedade, né? Eu acho que ele quer expurgar o pecado dele mesmo, entendeu? Que ele cometeu lá atrás. Eu acho que agora eu posso colocar também, lá atrás eu já mencionei no comecinho, que é a questão da religião, da idolatria e da ideologia. A teologia da Assembleia de Deus, ela já é idólatra. Como que eles colocam as pessoas numa igreja da Assembleia de Deus? Eu já ouvi o Bolsonaro chegar e ser recebido, obviamente, como presidente, e o pastor pega o microfone e fala, nós temos aqui hoje o homem mais importante do país. Pensando na democracia, isso me ofende terrivelmente. E quando você coloca o cara na igreja, no altar, para falar que ele é o mais importante assim, e é isso, o que passa para baixo? As pessoas, ao ponto assim, não, peguei na mão do Bolsonaro, não posso lavar a mão mais, porque ele estava ali no espaço mais santo, porque ali tudo é santo, o púlpito, o microfone é santificadíssimo ali, se tocou ali, você já está abençoado. Nem precisa de preocupar com a oferta que você colocou no altar. O altar está ali para isso. A Assembleia já apoiou o Lula, essa mesma Assembleia de Deus. E aí ele virou um militante da direita hoje. Infelizmente, desculpa, Bispo, mas tem umas coisas que eu tenho que pontuar. Peraí, e eu convivo com isso. Coisas, viu, Júnior? É porque você fala, quando a gente fala a Assembleia de Deus, a gente está generalizando uma instituição muito poderosa e gigante. E muito abençoada em vários outros aspectos. Respeito. Porque a Assembleia de Deus é maior que uma igreja da Assembleia de Deus, né? É uma instituição aí com 100 anos, né? E com muita poderosa contribuição. E com muita força, Bispo, com muita força. E contribui muito para o Evangelho. Nós devemos também muito à Assembleia de Deus. Né? Com certeza. Sem ofensa, Bispo, não quis generalizar, mas a questão sacando a rua. Não, eu só estou falando que realmente pode acontecer, mas vamos abrir esse parênteses, né, para fazer essa ressalva. Nem o Silas é a Assembleia de Deus, né? Embora ele pertença, né? Ele pertence à Assembleia de Deus. A Universal, Júnior? A Universal, ela sempre foi mais próxima à esquerda, né? A esses partidos. Hoje ela continua assim? Continua. A Universal daquilo que eu estava falando dos partidos, ela é totalmente fisiológica. Ela não tem uma ideologia. Temos que lembrar, não sei nem se eu deveria colocar isso aqui, que o Edir Macedo, o bispo Edir Macedo, é pró-aborto. Ele parou de falar isso, e com justificativa bíblica, segundo ele, o entendimento, usando aquele texto lá de Eclesiastes, capítulo 4, que era melhor nascer morto do que experimentar a angústia da vida. E ele defendia isso. E ele, não por acaso, tem algumas votações contra aborto no Congresso. No Senado, eu lembro, agora de imediato, e o parlamentar da Universal se absteve da votação, o que para mim foi muito forte, mas eles abandonaram esse discurso quando o Celso Russomano teve a chance de ganhar a Prefeitura de São Paulo e perdeu porque grudaram a imagem dele, a imagem da Universal,
e eles não têm a simpatia das outras igrejas, principalmente da Assembleia de Deus. Então, ali é um acordo para caminhar junto. Eles têm uma política muito, muito fisiológica. Os interesses deles vêm em primeiro lugar. Tem perigo do Boulos ganhar em São Paulo? Tem esse perigo aí? Perigo sempre tem, né? A urna, o bispo Paulo Renato que eu diga aí, enquanto não abrir aquilo ali, a gente não pode falar nada. Mas, devido a esse radicalismo dele, a urna tem a maior rejeição. De juiz e pata de cavalo. Eu não iria usar esse ditado em Mas é consideração do verdade senhor, que é o que procurador. ele está na frente do Nunes? É verdade isso? É verdade, mas está na frente, mas se for analisar tecnicamente a pesquisa, é empate técnico, já estão coladinho. O Nunes também ruim. Ele não vai ter o voto dos conservadores depois do Zero. segundo turno. Zero, não tem. E o Nunes é ruim de imagem, porém o Boulos também não é bom, não consegue explorar, mas tem esse apoio dessa classe, da elite aqui intelectual de São Paulo, tem, porque ele é filho de professor da USP, tem que lembrar que o nome do pai dele é um médico reconhecido, e tem o nome nos principais programas de saúde do Estado, nos principais hospitais, com a contribuição que ele deu. Então, aquela elite intelectual que decepcionou com a corrupção do PT, que foi tudo para o PSOL aqui na capital. Mas tem o fator Pablo Marçal que não dá para medir ainda, né? O que vai ser, né? Porque já está com 10%, né? Sem ser conhecido por ninguém, sem ter partido, sem ter nada. Bispo, o Pablo Marçal, eu acho que já nasce com o teto dele. Ele é um ícone. Ele é um ícone. Ele tem uma facilidade de discursar porque ele não tem responsabilidade com nada do que ele fala, nem com o que ele vive. Principalmente nessas questões políticas. Infelizmente, ele é um tiririca bem instruído e com uma boa argumentação. Tiririca e com dinheiro. Gostei da definição. Ele leva muito voto da igreja, hein? Eu conheço muito crente que gosta dele, cara. Que gosta dele. Só os que não gostam de Bíblia e que gostam de coach. Já outra polêmica. É muita gente, cara. É muita gente. Um cara que tem capacidade de pegar 40 pessoas para colocar para subir o Pico dos Marins, que é um morro que nós temos aqui em São Paulo, é o último lugar que dá para subir de forma... Eu gosto de trilha, de caminhada, é o último lugar que dá para subir sem equipamento técnico. Uma altitude de 2.420 metros, onde nós já perdemos atletas profissionais, o Ironman, como o esposo da juíza de Itajubá, que morreu no morro, quando a neblina desceu forte e o equipamento tecnológico dele acabou a bateria, e aí o frio já desceu junto, ele errou o caminho e morreu de hipotermia 200 metros para sair do local. Nós perdemos o escoteiro também, jovem, sumiu na região, e o cara pega 40 pessoas obesas, sem preparação e sem o mínimo condicionamento físico, e fala que é só força de vontade, mudar o drive da mente, que eles vão conseguir subir lá em cima. Deu no que deu, o corpo de bombeiro teve que ir resgatar a maioria das pessoas. E isso, para mim, é uma pessoa totalmente irresponsável. Isso aí, se colocar ele para comandar o maior orçamento que nós temos no país, em capital, o orçamento da cidade de São Paulo é maior do que o de 20 estados, gente. Não, eu sei, mas ele é um fator imprevisível. Não dá para você Eu prever. acho que ele derrete, bispo. Derrete. A hora que chegar nesse ponto mesmo da coisa técnica, assim, o paulistano ainda pende para aquilo que é certo. Eu acho que é claro que quando ele virar alvo, né? Quando ele virar alvo, vão aparecer as fraquezas deles e as fragilidades, né? O pastor Kennedy defendeu o Maluf. Lembra que essa era a previsão do Bolsonaro. Essa era a previsão. O Bolsonaro não tinha nada também. Malufista, Kennedy. O paulistano elegeu o Maluf, não vai eleger o Marçal. O Maluf é um dos maiores políticos que o Brasil já teve, sendo pro lado certo ou pro lado errado. Poucas pessoas teve a capacidade do Maluf. O Maluf era o cara que na ditadura poderia confrontar qualquer general e continuou vivo, tá aí para todo mundo ver. Mas não é esse o detalhe. O Maluf foi candidato da ditadura, pô. Poxa, e o Maluf, só um pastor me corrigiu aqui em São Bernardo, depois disso eu entendia de vez. Batista, sério. O Maluf saiu candidato a deputado federal nas últimas. Ele falou, Júnior, e eu fui falar com ele, falou, Júnior, lá em casa é 4 votos. 2 é do Maluf, o meu e da minha esposa. Meus filhos, eles votam para quem eles quiserem. Eu falei, pelo amor de Deus, pastor, como que você vai fazer uma coisa dessa comigo? O senhor que é um cara instruído, conhece de política, vive a política aqui. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa. Quando meus meninos, que são da minha idade, os filhos dele, ele chama de menino, eram pequenos, o governador do estado de São Paulo chamava Paulo Maluf. Eu morava lá em Minas Gerais. Deu um surto de meningite que começou a matar as crianças na região tudo. O governo de Minas não conseguia nos atender. Nós pegamos um carro, atravessamos o estado, viemos aqui em São Paulo. Chegamos aqui, conseguimos uma audiência com o governador e falamos com ele. Ele falou, não posso ir lá,
vacinar suas crianças. Mas se vocês trazer eles para cruzar a fronteira, eu mando o helicóptero lá e vacina todo mundo. Resumindo, encheram 5 ônibus da região lá com mãe, com menino no colo, com aquilo tudo, nessa época, e atravessou, chegaram até Extrema. Entraram para o estado de São Paulo, o Maluf foi lá e vacinou as crianças, todo mundo. Esse é o Maluf com os lugares onde ele passou, com o pobre, o cara que lembra do nome, que faz questão das pessoas. Ele teve muito a ensinar. Tanto que ele falava que político não morria, ia para a geladeira. E ele foi a prova disso, está aí até hoje. Então ele tem muita consideração do povo paulista. Não, dizem que ele encontra um cara lá do município, não sei de onde, e fala: como é que tá fulana? E os meninos, fulano de tal, fulano de tal, Beltrano. É claro que ele recebeu essa informação, né, antes de falar com o cara. Mas, radical na segurança. Mas que ele pergunta o nome dos filhos do cara lá do interior, lá do município, não sei da onde, ele conhece todo mundo. É o populista clássico. Exato, refinado. Populista refinado. Aquele ali que faz sentido um não populista. E o Datena? É forte, hein, Paulo? Cavalo paraguaio, não sai. Datena é outro fisiológico, o interesse dele está acima do interesse político e ele não consegue agregar. Não consegue. E o Boulos fez com ele o que ele faz com todo mundo. Gravou ele, expôs ele, mostrou como que ele ficou. Na foto, gente, hoje... Eu vou ter que sair, vou fazer uma pergunta para você para terminar. Você acha que sai a anistia do Bolsonaro e do 8 de janeiro? Não. Tem chance? Não com eles. Não com eles. Tem que mudar o presidente para poder anistiar esse povo. Isso aí é uma aberração. O senhor que é da justiça, eu acho que o senhor dorme assim e revira na cama. Tem que mudar o presidente. Não precisa do presidente. Se o presidente vetar, é só derrubar o veto, pô. Pois é, mas eles são fracos. Os parlamentares nossos de direita, eles preocupam mais em ofender as pessoas, os outros parlamentares, do que construir essa caminhada para mostrar essa injustiça que eu também penso assim, que os condenados do 8 de janeiro estão enfrentando. E isso aí precisaria de muita sensibilidade e serenidade no discurso. E naquilo que nós vemos na Câmara hoje, com a maioria dos deputados com muita capacidade argumentativa, mas com um certo deboche e ironia, não vai construir, não tem apelo suficiente para poder construir uma anistia desse tamanho. E rapaz, infelizmente... Isso aí foi outra coisa que eu vi dentro do cenário político que eu confesso para você que me nauseou, viu? Porque eu sou todo ideário, né? Eu lutava por aquilo que eu acreditava mesmo. Meu voto não era capicioso, meu voto era visceral. Sempre que eu ia votar, era visceral naquilo que eu estava votando. Não tinha estratégia nenhuma. Tudo era em cima da verdade. E eu tinha um colega, né, superior dentro do partido, que era deputado federal, e assim, a gente tinha um alinhamento muito grande. E eu me lembro de uma situação que aconteceu onde eu me senti extremamente derrotado naquela situação. Eu era vereador, mas a votação era a nível de país, né? E imediatamente eu passei a mão no telefone, liguei para ele, falei: cara, como é que pode, cara? Como é que nós perdemos isso, não sei o que, tal, todo inconformado. A resposta dele me arrebentou, cara, ali acabou. Ele falou assim: rapaz, isso é bom para nós, cara. Larga a mão de ser bobo, olha aí o material que você tem na mão agora para dar bambuzada lá na tribuna, para não ser... Eu falei, não acredito. Eu não estou ouvindo isso. Eu não estou... Como é que o cara não está se sentindo derrotado, ainda está feliz que perdeu, porque isso vai dar discurso para ele poder se promover? Infelizmente... Vou fazer uma pergunta aqui. Você que está em São Paulo, conhece o Alexandre de Moraes, né? Ele mudou? Ou ele sempre foi desse jeito? Bispo. Um abração, Bispão. Me responde isso, Alexandre. Mudou. Quer dizer, vou falar por opinião de outros que conviveu com ele em algum estágio, seja como professor ou como secretário. Mudou muito. E hoje ele é um cara... Bom secretário de segurança? Ele foi um bom secretário? Ele foi um bom secretário de segurança, apesar que a política que o PSDB tinha implantado na cidade aqui, quando o Alckmin era governador, já era uma política linha dura. Apesar que tinha um buchicho de conversa, de acertos com facções e tudo, mas era uma política linha dura. A polícia de São Paulo sempre foi uma polícia atuante, não por acaso a rota era a bandeira de todos aqueles que se propunha, como o Bispo Paulo citou aí, de ser candidato de direita, eram as atuações da rota, principalmente nas periferias, nas quebradas.
e o Alexandre de Moraes era um secretário de segurança que tinha trânsito com o Ministério Público e sabia articular isso tudo. E ele tinha um bom relacionamento, como eu já disse, tanto com o Ministério Público quanto com os políticos. E aí foi alçado para a política e tem muito conhecimento, é um cara que sabe atuar, conseguiu um espaço com o Temer rapidinho, porque era daqui de São Paulo, do mesmo meio, logo as indicações já chegam, o problema é grave, põe o Alexandre. E foi assim que ele cresceu. E hoje, as pessoas que conviveram nesse período diz que é outra pessoa, totalmente diferente. Totalmente diferente. Tá bom. É isso, tá né? Bom. Obrigado, muito bom falar contigo, meu irmão. Foi. Que isso, o prazer é meu. Eu acho que diferenciado. Muito bom. O momento que nós vivemos, eu acho que não permite as pessoas tomar conhecimento com o tempo necessário. Hoje tem que decidir, assim, vai agora, você é vermelho ou é preto, pronto. E, infelizmente, aí o debate fica raso. E aí eu e o Bispo Paulo é que fica na angústia quando vê o resultado das votações. Tem que viver tomando omeprazol. Isso é duro demais pra gente. O Bispo Paulo, o Bispo Robson começou aqui assim, ó, eu até escrevi aqui, hoje eu vou entrevistar o meu mentor político. E eu tô achando, falei... Entendeu por quê? É muito inteligente. Esse camarada é muito inteligente. Mas eu estava com uma outra ideia na cabeça, né? Então, meu irmão, bem-vindo. A pessoa que eu estava balançando uma bandeira vermelha, né? Ô, Júnior, ficou ruim para você aí, porque o Robinson é totalmente de esquerda, cara. Chama de meu mentor político. Ele fez a gente acreditar que você era petista. O Bispo Robson fica escondendo leite. Ele é um cara muito técnico, tem um conhecimento da coisa pública em si, assim, Peraí, vamos pedir pro Denis sair do YouTube aqui, para a gente... Denis, corta o YouTube aí para nós, por favor. Um abraço a todos. O pessoal que esteve conosco até agora.